uma vez. Esse que é o 4º dia, né, da nossa campanha de Daniel. Segunda, terça, quarta, quinta, o feriado, nós entramos bem nele, ou seja, jejuando, buscando a Deus. Porque o maligno não tira férias, né, e não tem feriado para o mal. Então nós precisamos estar atento a isso, a esses detalhes claros, para não sermos pegos de surpresa. Tá certo? Espero que você esteja bem, esteja animado. Mas antes de começar a nossa live, queria externar aqui os nossos sentimentos para a irmã Jamile, bispo, que hoje pela manhã sua mãe veio a falecer, estava doente há muitos dias, estava internada, teve AVC e uma série de complicações, já era idosa. Mas Jamile está muito triste e nós estamos igualmente tristes com ela. Eu escrevi inclusive algo para ela dizendo que, na verdade, Dona Eurides Lourenço não morreu, mas foi reunido aos nossos antepassados, porque a Bíblia diz isso. E por um lado nós estávamos tristes porque ela partiu. Por outro lado nós estamos alegres porque ela partiu para o lugar aonde estaremos lá daqui a pouco. Daqui mais um pouco, né? Daqui mais alguns dias. Que Deus possa estar com seu Santo Espírito fortalecendo a Jamile, seus irmãos, sua filha, né, que era neta da Dona Eurides. Que o Senhor a conforte. Senhor Jesus, nessa manhã, estamos diante do Senhor, nos aproximamos mais uma vez, e te pedimos, ó Deus, de maneira especial, de maneira ímpar, que o Senhor realmente possa falar conosco, que o Senhor possa mais uma vez abrir o nosso entendimento. Como eu disse ontem, temos falado a mesma coisa, abrir os nossos ouvidos espirituais para te ouvir, os nossos olhos espirituais para te ver, a nossa mente para entendermos seus caminhos, seus projetos, seus processos para as nossas vidas. Meu Pai, porque a Tua palavra, quando ela chega, ela quebra todo o cetro. Tua palavra, quando chega, ela conforta, ela levanta, ela anima, ela põe de pé, ela destrói as cadeias, as barreiras. Por isso que a Tua palavra saia viva e eficaz nessa tarde, ó Deus, para falar com cada um de nós. É isso que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia lá, onde você já sabe que tem que abrir. Antônia Diogo, boa tarde. Dona Eunice, Araci, a Júlia está aí também conosco. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, queridas, amadas irmãs em Cristo. Então, o servo de Nabucodonosor foi enviado para escolher jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento. Então nós já falamos sobre aparência, falamos sobre sabedoria, sobre ciência, e hoje eu quero falar de entendido sobre o conhecimento. Interessante que a Bíblia Sagrada, gente, ela é muito vasta, e ela nos desafia a ter crescimento integral. E o crescimento e o conhecimento integral passa por conhecimento espiritual, por conhecimento emocional, por conhecimento natural das coisas. A pessoa que ela tem um conhecimento só espiritual, normalmente ela é frágil emocionalmente e o corpo dela vai padecer, vai adoecer. Quando uma pessoa só tem conhecimento emocional, ela espiritualmente vive oprimida, porque ela não conhece a força das trevas. Mas quando ela só tem conhecimento natural, que surge da inteligência humana, do conhecimento, dos estudos, de estar buscando conhecimento através dos livros, essa pessoa é emocionalmente em crise, espiritualmente fraca. Por isso que nós temos que ter conhecimento nas 3 áreas.
E eu quero ler o primeiro texto aqui para fundamentar esse conhecimento da Bíblia Sagrada aqui, que é de extrema importância para nós entendermos a respeito disso. Olha o que está escrito aqui, por favor, em Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Eclesiastes 2, 26. Porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-la o que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição. Então aqui ele coloca dois tipos de pessoa, o justo e o injusto, o crente e o ímpio. Ele diz claramente que ao homem que é justo, que ao homem que é de Deus, Deus dá sabedoria e conhecimento. Mas ao homem que é ímpio, que é pecador, que é miserável, Deus dá para ele o quê? Muito trabalho. Coloca ele para trabalhar, para que ele ajunte, para que dê aos filhos de Deus. Agora, se nós, os filhos de Deus, o homem que é bom, o homem que é justo diante de Deus, Deus dá conhecimento, eu preciso então ter conhecimento espiritual. E esse conhecimento, quando ele vem a nós, ele começa aqui, mas ele transpõe-se para o outro lado. Abre comigo, por favor, no livro de João, capítulo 17, versículo 3. João, capítulo 17. Olha comigo, por favor. João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que o quê? Que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Olha para você ver o que ele diz que é vida eterna. Porque, na verdade, nós pensamos que a vida eterna é quando nós morrermos, ou quando Jesus vier e nos buscar, aí então nós entraremos na eternidade depois de mortos. Porque é mais fácil morrermos do que Jesus voltar por esses tempos agora. Mas nós temos essa visão pequena, minúscula, que vida eterna começa lá do outro lado, depois de mortos, depois que nós fomos reunidos aos nossos antepassados, depois que nós nos tornarmos espírito e ajuntarmos com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Abacuque, Sofonias e assim por diante. Mas a Bíblia diz aqui que vida eterna é essa, que te conheçam. Conheço vem o quê? De conhecimento. Vida eterna começa com conhecimento. Conhecimento de quem? A ti só. Ou seja, quando eu conheço a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, aí eu começo a entrar na eternidade. A eternidade começa no instante que você e eu aceitamos Jesus, porque a partir dali nós começamos a conhecê-lo. Quando nós batizamos, aumenta-se o conhecimento. Quando nós firmamos os passos em Cristo, nós estamos caminhando já em processo de eternidade. Quando nós nos tornamos obreiros, nós estamos caminhando pela eternidade. Quando nós somos obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, bispos, nós já entramos na eternidade. Porque aquilo que nós aprendemos agora, aquilo que nós aprendemos aqui, aquilo que nós conhecemos aqui, fica gravado no nosso espírito. Está gravado dentro de nós. E esse conhecimento não cessa, esse conhecimento não para, esse conhecimento não é arrancado, esse conhecimento começa agora, mas dá-se-á continuidade diante de Deus. Por quê? Porque na verdade, quando nós começamos a conhecer a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí nós já estamos entrando pelo caminho da eternidade. Por isso que é importante que você e eu possamos mais do que nunca entender
aonde é que nós conhecemos o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste? Aonde nós conhecemos? Na sua palavra. A palavra de Deus, ela está revelando para nós o único Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Não há outro lugar na terra que possamos conhecer o nosso Deus único e o nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser na sua palavra. Por isso então, quando você lê a palavra, quando você para estudar a palavra, quando você para entender a palavra, para conhecer a palavra, você já está entrando dia a dia no processo de eternidade. Você já está entrando naquilo que é imortal, naquilo que não será tirado, naquilo que não pode de maneira nenhuma ser arrancado enquanto estivermos firmes diante do Senhor. E é isso que você precisa entender, isso é espiritualidade. Quando nós começamos a entender a palavra que é revelada a nós, que revela Deus único, que revela Jesus Cristo na mesma hora. Cada palavra, cada texto, cada versículo é eternidade. Porque Jesus foi muito claro, tudo nessa vida vai passar, menos o quê? A minha palavra. A minha palavra, disse Jesus, ela permanecerá para todo sempre. Por isso que ele diz que aquele que tirar alguma coisa da palavra é réu de juízo. Aquele que colocar alguma coisa também é réu, porque a palavra ela é exata, ela não precisa ser acrescentada e nem tirada. Ela já veio do jeito que está e permanecerá. Quando nós chegarmos na eternidade, você quer me perguntar o seguinte: bispo, como será do outro lado? Nós continuaremos a conhecer o próprio Deus, só que o próprio Deus, ao invés dele ministrar, abrir a Bíblia e falar dele, ele mesmo falará de si. Ou seja, de Paula, lembra quando você estava ministrando lá naquele dia 9/9, às 3 horas da tarde, falando de eternidade? Eu quero continuar, ou seja, eu quero ensinar a você, quero ensinar a Eunice, quero ensinar a Araci, quero ensinar a Júlia, eu quero ensinar a Antônia Diogo, ao Fernando Carvalho, a Nilda, eu quero continuar a ensinar o que é eternidade. Eu sou a eternidade, então você vai me conhecer e vai estar dia a dia comigo em nome de Jesus. Por isso, decida conhecer a palavra, para que você imediatamente entre na eternidade. Segundo, uma pessoa para ser completa, ela tem que conhecer ao único Deus, isso é ser espiritual. Mas ela não pode ser uma pessoa que não cuida do seu mundo emocional, que não cuida claramente da sua via de emoções. Por quê? Por quê? Por causa de um detalhe seguinte. Deixa eu pegar aqui um texto aqui rapidinho para vocês verem. Olha o que está escrito aqui. Só um instantinho. Só um instantinho que eu vou pegar um texto aqui, que eu quero ele. Olha aqui. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que está escrito aqui. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, em toda a sua o quê? Alma e corpo. Aqui ele coloca os 3 níveis. Deve santificar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, que sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que cuidar do nosso espírito, crescendo, conhecendo a Deus para entrarmos na eternidade. Mas nós precisamos conhecer também o quê? Aquilo que faz parte da alma. Eu quero mostrar um texto para você ver claramente uma pessoa cuja alma já está sendo desenvolvida diariamente. Abre comigo em Apocalipse, 1 Coríntios 13:11, para você ver uma alma que está crescendo, que está avançando, que está equilibrado, que já está se amadurecendo. 1 Coríntios, olha aqui, ó. Quando eu era menino,
eu falava como menino. Eu sentia como menino. Mas eu pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser um homem, eu acabei, eu abominei, eu larguei, eu deixei das coisas de menino. Mas eu gosto muito mais de pegar de trás para frente. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu sentia como menino, eu falava. Porque eu penso, eu sinto, eu falo. 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 Quando eu era um menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino e eu falava como menino. Mas quando eu me tornei um homem, quer dizer, alguém com idade cronológica, idade emocional, juntas. Aqui ele está falando de gênero, homem, masculino e feminino. Ele está dizendo, quando eu me tornei um homem, me tornei uma mulher, eu simplesmente, olha o que ele diz, eu acabei. Numa outra tradução diz, eu larguei, eu abandonei as coisas de menino. Então uma pessoa que não tem conhecimento da sua alma, não tem conhecimento das suas emoções, não tem conhecimento como as suas emoções funcionam, ela continua sendo menino a vida inteira. E não tem coisa mais terrível que um homem de 40, 50 anos, 35 anos, 30 anos, se comportando como um garotinho, dando birra, pirracento, fica de mal. Tem coisa mais terrível que uma mulher pirracenta. Uma mulher, não gostei, ficar de bem, não fui com a cara dele, não fui com a cara dela, nem conhece a pessoa, está dizendo que não foi com a cara, isso é coisa de menino. O menino fica ofendido por coisas pequenininhas, o menino dá birra, o menino fala o que vem na boca, ou seja, o que vem na cabeça ele fala, ele não tem filtro, ele não mede as palavras, porque menino, ele não tem filtro. Não tem tramela, não tem chave na língua. Isso é coisa de menino. Mas aquela pessoa que tem uma alma, que está crescendo, conhecendo, que está realmente avançando em Cristo, esta pessoa, ela fala, eu quero largar, eu quero deixar, eu quero abandonar as coisas de menino. Eu não posso ser um adulto com essas atitudes. Eu não posso ser um adulto que pensa como uma criança, pensa como um menino. Eu não posso ser um adulto que tem sentimentos de menino. Eu não posso ser um adulto que fala, que simplesmente solta as palavras como um menino. Não, eu não posso ser assim. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que ele falou que tem que guardar irrepreensível o meu espírito, a minha alma. Para que a minha alma, irrepreensível, quer dizer que ela não vai se abrir para o mal, para o pecado, para aquilo que não vem de Deus, porque ela está crescendo, está amadurecendo, mas para isso eu preciso ter conhecimento da minha alma. Em terceiro lugar, ele fala claramente lá, que guardou irrepreensível o seu corpo, o homem natural. Conhecimento natural aqui embaixo, gente, é de suma, é de extrema importância, conhecimentos gerais. Olha o que a palavra diz aí, no livro de Daniel, por favor, capítulo 9 de Daniel, versículo 2. Daniel, capítulo 9. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo que, gente? Pelos livros, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Jeremias havia profetizado que Israel iria passar por um momento, por uma estada, por anos de cativeiro. Ele havia ouvido falar disso, mas ele precisava conhecer, saber, compreender a respeito daquilo. Ele tinha ouvido falar, mas aí Daniel queria saber como seria aquilo. Então, olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui. No primeiro ano de seu reinado, do rei Dario, ele disse, eu, Daniel, eu entendi. A minha tradução diz, eu conheci pelos livros. Ele teve conhecimento natural
visando o espiritual. Ele queria saber algo de quando aconteceria os 70 anos, viria os 70 anos de cativeiro, para que nação Israel seria levado, quem seria o rei que levaria, que transportaria, e como seria a estadia deles lá. Pelos livros, pelas profecias de Jeremias, quando ele buscou o conhecimento através dos livros, os livros então começaram a mostrar para ele. Por quê? Os antepassados, porque o livro de Jeremias é antes do livro de Daniel. Assim como o livro de Ezequiel, que também fala do Apocalipse e fala da estada de Israel na Babilônia. E também lá em 2 Crônicas, no final de 2 Crônicas, e também de 2 Reis. Então ele leu os livros e os pergaminhos de 2 Reis, lá também de 2 Crônicas, o livro de Ezequiel e o livro de Jeremias. Aí então ele pôde entender que Israel seria levado para a Babilônia, para a terra dos caldeus. Que Israel seria transportado no governo de Nabucodonosor. Ele entendeu claramente que seria 70 anos, Israel estaria ali no cativeiro. Depois de 70 anos, eles voltariam para Jerusalém, que foi o que aconteceu quando Esdras e Neemias foram para reconstruir Jerusalém, para que Israel pudesse voltar. Mas como é que ele pôde conhecer aquilo? Através dos livros. Já viu aquela pessoa que tem uma estante de livros? Antigamente, gente, para você que está aqui, tinha uma coisa chamada Barça, coletânea Barça. Dona Eunice lembra muito bem disso, né, Dona Eunice? A coletânea Barça. Então, quando a gente queria procurar alguma coisa a respeito das coisas que estavam acontecendo na terra e que já passou, ou que estava acontecendo, a gente ia na Barça. Aí a pessoa tinha aquela coletânea grande, abessa, aqueles livrões grandes e grossos. Hoje a gente entra no Google. Barça não serve para nada, só para juntar poeira. Só para juntar poeira. E a senhora está falando aqui, ó. Dona Eunice está dizendo aqui que Barça era coisa de rico. E era verdade. Agora, as pessoas tinham aqueles livros lá, tinha a Barça e um monte de livros, mas eles liam? Alguns sim. Mas a maioria só tem o quê? Nossa, você tem uma estante cheia de livros. Mas de que adianta a sua estante estar cheia de livros se você não lê? De que adianta você ter um armário cheio de livros se você não lê? Não adianta nada. Olha o que está dizendo aqui, que Daniel, ele queria entender, conhecer, e o único jeito que ele teve foi o quê? Indo naquilo que tinha na época, que eram os livros e os pergaminhos. Se fosse hoje, ele apertaria o Google. Com toda certeza. Então ali ele estava buscando compreensão através do livro, através da leitura. Por isso que é importante que nós possamos conhecer, através da Bíblia, as coisas de Deus. Começar a conhecer sobre o mundo espiritual, através da Bíblia. Sobre as coisas emocionais, lendo, buscando, entendendo, se autoconhecendo. E também ter leitura natural para entender de tudo. Você já viu que o coordenador da igreja precisa conhecer de tudo um pouco, gente? A gente tem que entender de tudo. E quando não entende, pergunta para quem sabe. Porque um pastor, uma pastora, um presbítero, uma presbítera, um obreiro, ele precisa ter conhecimentos gerais. Vocês sabem muito bem que eu gosto de futebol igual eu gosto de jiló. Mesma coisa. Eu como na marra. Mas eu fico botando banca parecendo que eu gosto. Mas sabe por quê? Porque tem um punhado de irmãos que adora futebol. Gosta de futebol. Então eu procuro conhecer o resultado do Bahia e o resultado do Vitória. Os outros resultados não me interessam.
Se o Vitória perdeu, eu fiquei sabendo. Ô, meu irmão, meus pêsames, Vitória perdeu. E o Bahia perdeu, meus pêsames também. Ganhou, meu Vitória ganhou, meu Bahia ganhou. E aí eu procuro conhecer, sabe para quê? Para poder relacionar com os irmãos que gostam de futebol. Mas tem pessoas que não gostam de futebol, de jeito nenhum. Mas eles gostam de passear, então a gente vai falar de cidades. Tem outros que gostam de quadros, a gente vai falar de quadros. Tem pessoas que gostam de coisas da aparência, então vamos falar disso. Porque é importante ter conhecimento de todas as áreas. Se eu quero me relacionar com as pessoas, eu preciso conhecer um pouco de cada coisa. Todos os dias eu chego e eu abro o jornal. Tem uns jornais que eu já parei, porque eles só sabem falar mal do governo. E quando o governo faz alguma coisa que a gente sabe que é boa, ele coloca em dúvida. Aí é tendencioso, aí não dá certo. Tem que ser um jornal equilibrado. Fez errado, fala, fez certo, ovaciona. Mas conhecimento. Chegar numa livraria, buscar conhecimento. Entrar, ler as revistas, ter conhecimento. Conhecimento natural, que faz parte do corpo físico. E é isso que você precisa entender, que eu preciso entender. Claramente, para podermos ser bem-sucedidos. Porque uma coisa, gente, uma coisa é interessante. Abre comigo lá em Atos capítulo 4, para nós terminarmos, versículo 13. Atos 4, 13. Para você ver. Eles vendo, pois, quem o Sinédrio, vendo a ousadia de Pedro e João, foram informados que eram homens o quê? Sem letras e indoutos. Ou seja, era analfabeto. Mas se eles eram analfabetos, como é que eles conheciam o Evangelho? Como é que eles falavam com intrepidez do Evangelho? Como é que eles falavam com tanta autoridade do Evangelho? Porque maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como eles haviam estado com Jesus, Jesus os influenciou a conhecer a eternidade, a se equilibrarem emocionalmente e aprender das coisas naturais. A prova real disso, que Paulo, quando foi preso, os judeus chegaram e falaram, mata. Aí ele falou, eu apelo para César. Isso é natural. Ele não pediu, ó Deus, envia o seu anjo para me guardar dos judeus. Não, ele apelou para César. E tanto é que eles pegaram ele, colocaram no navio e ele foi parar em Roma. Lá ele alugou, aí primeiro lugar que a Bíblia fala que teve casa alugada. Ele alugou uma casa, morava com ele um soldado, mas ele saía e entrava a hora que queria. E aí então foi quando ele fundou a igreja de Roma. E aí ele escreveu a carta aos romanos. Mas como foi isso? Ele havia estado com Jesus exatamente como Pedro e como João. Quando nós lemos livros naturais, nós somos influenciados por aquela leitura, a melhorarmos, a crescer. Quando nós lemos livros, ou escutamos coisas emocionais, nós amadurecemos emocionalmente. Mas quando nós escutamos a palavra e as coisas de Deus, nós amadurecemos, temos conhecimento de Deus, conhecimento da vida eterna, e com toda certeza nós somos equilibrados, espiritualmente, emocionalmente e naturalmente. Por isso busque o conhecimento. Como vocês sabem, eu estou agora. Tem que fazer mais um trabalho agora, tem que entregar nos próximos dias. Trabalho da faculdade ali, está começando na pré-conclusão de curso, é o pré-TCC, tem que estudar muito, muito. Isso é conhecimento natural e emocional, porque através da leitura, eu aprendo naturalmente, aumenta a inteligência, mas o meu emocional também equilibra. Por isso, sai da preguiça, sai do desânimo, para de perder tempo com coisa tola, vai estudar, vai ler, leia a palavra para conhecer a Deus, leia-se coisas da área emocional para crescer emocionalmente e livros seculares para que seja naturalmente uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais culta, porque ninguém perde por ser menos burrinho, né, irmão? Não perde ser menos burrinho, não. Por isso eu quero te animar a fazer isso nessa tarde. Amém? Ok? Vamos orar agora.
Levanta as suas mãos comigo agora e ore e fala: Senhor Jesus, nessa tarde, eu quero te pedir, ó Deus, de todo o meu coração, que eu cresça, que eu amadureça na área espiritual, na área emocional, na área natural. Eu quero ter conhecimentos gerais, conhecimento total, que nada possa me impedir, ó Deus. Eu não quero ficar como um tolo, como aquele que é enganado, meu Pai, espiritualmente, como aquele que é enganado emocionalmente, como aquele que é naturalmente enganado por faltar conhecimento. Muito pelo contrário, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero deixar de ser menino, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Lembrando que você pode enviar para nós o seu Pix, ou seja, a Andrine vai colocar aí para nós no rodapé, com o seu dízimo e a sua oferta, que nós tocamos esta obra, super abençoada, né? E lembrando que hoje, às 19h30, nós temos também uma live, pastora Júlia vai estar ministrando para nós, será muito abençoado, ok? E amanhã às 15h, nós teremos ainda continuidade desse tema que nós estamos tendo, e nós vamos falar das habilidades para se viver e relacionar com as pessoas, tá certo? Ok? Deus abençoe você, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, Deus abençoe você, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.